O cheiro de eucalipto misturado ao óleo de sândalo impregnava o pequeno consultório no terceiro andar do prédio comercial na região central de São Paulo. Isadora Santos ajustou a intensidade da luz e verificou mais uma vez a temperatura da sala. Seus dedos delicados organizaram os frascos de óleos essenciais na bancada de madeira que ela mesma havia restaurado com as próprias mãos nos finais de semana. A agenda do dia estava lotada como sempre. Trabalhadores de escritório com dores nas costas, senhoras com artrite, alguns estudantes universitários que conseguiam pagar suas sessões fazendo economia em outras coisas. Era uma clientela humilde, pessoas que conheciam o valor de cada real gasto, assim como ela. O interfone tocou e a voz da recepcionista ecoou pelo ambiente. Isadora, seu cliente das 3 horas chegou. Ela franziu a testa. Não tinha agendamento para esse horário. Verificou a agenda mais uma vez. Nada. Mas antes que pudesse questionar, ouviu passos firmes se aproximando pelo corredor. Passos diferentes dos que estava acostumada a escutar por ali. Decididos, apressados, de alguém que estava sempre com pressa. A porta se abriu e Isadora sentiu o ar se modificar no ambiente. O homem que entrou no consultório não parecia pertencer àquele lugar. Terno impecável, sapatos italianos que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em 2 meses, relógio que refletia a luz do final de tarde. Mas foi o rosto dele que mais a impressionou, cansado, com olheiras profundas e uma expressão de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Você é Isadora? A voz era grave, controlada, mas ela percebeu uma urgência mal disfarçada. Sim, eu sou. Mas me desculpe, não tenho agendamento para este horário. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, desarrumando o penteado perfeito. Preciso de uma sessão agora. Pago o dobro do valor. Isadora o estudou por alguns segundos. Havia algo em seus olhos que a deixou inquieta. Não era desespero, mas algo próximo disso. Uma urgência que ia além do físico. Senhor Rafael Mendonça. O sobrenome soou familiar, mas ela não conseguiu localizar onde já havia ouvido. Senhor Rafael, eu gostaria de ajudá-lo, mas tenho compromissos até o final do expediente. Se quiser, posso agendá-lo para amanhã de manhã. Ele fechou os olhos por um momento e Isadora notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Por favor. A palavra saiu como um sussurro. Faz 3 dias que não consigo dormir direito. As dores de cabeça estão insuportáveis e nenhum médico consegue me dizer o que há de errado. Havia algo na vulnerabilidade daquele momento que tocou profundamente Isadora. Durante toda a sua vida, aprendera a reconhecer a dor genuína, física ou emocional. E aquele homem, por mais que tentasse disfarçar com o terno caro e a postura altiva, estava sofrendo. Está bem. Ela suspirou e sinalizou para a maca. Pode se acomodar. Vou cancelar meu último atendimento. O alívio que cruzou o rosto de Rafael foi tão evidente que Isadora sentiu um aperto no peito. Ele se dirigiu ao biombo no canto da sala para trocar de roupa e ela aproveitou para ligar para o cliente seguinte, desmarcando com uma desculpa educada. Quando Rafael retornou vestindo apenas a bermuda que havia trazido, Isadora precisou se concentrar para manter a postura profissional. O corpo dele contava uma história diferente da que o terno sugeria. Músculos tensos, especialmente na região dos ombros e pescoço. Uma postura que demonstrava anos de estresse acumulado. Havia pequenas marcas que sugeriam noites mal dormidas e uma alimentação irregular. Pode se deitar de bruços, por favor. Ele obedeceu e Isadora notou que suas mãos tremeram novamente quando se apoiou na maca. Ela aqueceu o óleo entre as palmas e começou com movimentos suaves nas costas dele, avaliando a tensão muscular. Meu Deus, murmurou involuntariamente. O que foi? Seus músculos estão extremamente tensos. Há quanto tempo você não relaxa de verdade? Rafael soltou um riso amargo. Relaxar? Não sei se sei mais o que isso significa. As mãos de Isadora trabalhavam com precisão, encontrando cada ponto de tensão e trabalhando pacientemente para dissolvê-lo. Havia algo em seu toque que sempre tranquilizara as pessoas. Sua mãe costumava dizer que ela havia nascido com o dom de curar através das mãos. Você trabalha com quê?
Perguntou enquanto trabalhava em um nó particularmente difícil entre as omoplatas. Hotéis. Administro uma rede de hotéis. Isadora percebeu a hesitação na resposta, mas não insistiu. Muitos de seus clientes preferiam não falar sobre trabalho durante as sessões. Continuou em silêncio, permitindo que seus dedos conversassem com os músculos dele de uma forma que as palavras não conseguiriam. Aos poucos, ela sentiu o corpo de Rafael começar a ceder. A respiração dele se tornou mais profunda, mais regular. Os ombros lentamente perderam a rigidez que pareciam carregar permanentemente. Era como se algo dentro dele estivesse sendo libertado após anos de prisão. Isso é incrível, murmurou ele, a voz já sonolenta. Não sentia algo assim há quanto tempo? Anos. Talvez desde criança. Havia uma melancolia nessas palavras que fez Isadora reduzir ainda mais a pressão, tornando o toque quase maternal. Ela notou que Rafael havia começado a relaxar profundamente, sua respiração se tornando cada vez mais lenta e irregular. Foi então que aconteceu. Isadora estava trabalhando na base do pescoço dele, quando sentiu o corpo de Rafael ficar completamente inerte. Por um momento, pensou que ele havia simplesmente adormecido. Não seria a primeira vez que isso acontecia durante uma sessão. Mas quando tentou mover levemente o ombro dele para continuar o trabalho, percebeu que algo estava errado. Senhor Rafael? Sua voz saiu mais alta que pretendia. Nenhuma resposta. Ela contornou a maca rapidamente para ver o rosto dele. Os lábios estavam levemente azulados e a respiração, que momentos antes era profunda e irregular, agora era superficial e irregular. Rafael! Desta vez gritou, tocando o ombro dele com firmeza. Ele não reagiu. O coração de Isadora disparou. Em 6 anos trabalhando como massoterapeuta, nunca havia enfrentado uma situação assim. Seus instintos de sobrevivência e tudo que aprendera assistindo a mãe cuidar de vizinhos doentes entraram em ação imediatamente. Verificou rapidamente o pulso dele, fraco, mas presente. A respiração continuava, mas claramente havia algo muito errado. Não podia perdê-lo. Não assim, não ali. Sem hesitar, passou os braços sob o corpo inerte de Rafael e, com uma força que nem sabia possuir, conseguiu levantá-lo e carregá-lo até o pequeno sofá no canto da sala. O peso dele a surpreendeu. Era mais pesado do que aparentava, mas a adrenalina do momento deu a ela uma energia que desconhecia. Com cuidado, posicionou-o deitado, elevou levemente suas pernas e começou a fazer compressas frias no rosto dele, enquanto monitorava sua respiração. Seus dedos encontraram o pulso no pescoço, ainda irregular, mas mais forte que antes. Acorda, Rafael. Por favor, acorda, sussurrava enquanto massageava suavemente as têmporas dele. Foi nesse momento, olhando para o rosto relaxado daquele homem estranho, que Isadora sentiu algo que jamais experimentara antes. Uma conexão inexplicável, como se conhecesse Rafael há muito mais tempo que alguns minutos. Como se de alguma forma estivesse destinada a estar ali naquele exato momento para protegê-lo. Seus dedos continuaram trabalhando nas têmporas dele e gradualmente a cor começou a retornar ao rosto de Rafael. A respiração se tornou mais estável, o pulso mais regular. Ela permaneceu ali, velando por ele como uma guardiã até que finalmente suas pálpebras tremularam. Onde estou? A voz saiu rouca, confusa. Rafael tentou se sentar rapidamente, mas Isadora colocou uma mão gentil em seu peito. Com calma. Você desmaiou durante a sessão. Está no meu consultório. Ele olhou ao redor desorientado, até que seus olhos encontraram os dela. Foi nesse momento que ambos sentiram uma corrente elétrica que parecia conectá-los de uma forma que nenhum dos dois conseguia explicar. Você me carregou até aqui? Isadora assentiu, subitamente consciente de que estava curvada sobre ele, suas mãos ainda em seu peito. Afastou-se rapidamente, o rosto corando. Achei melhor tirá-lo da maca. Você me assustou. Rafael se sentou lentamente, passando as mãos pelo rosto. Isso nunca havia acontecido antes. Pelo menos não desse jeito. Como assim, desse jeito? Ele hesitou como se estivesse decidindo o quanto poderia confiar naquela estranha que acabara de salvá-lo.
Tenho tido alguns episódios, tonturas, fadiga extrema, mas nunca havia desmaiado completamente. Isadora se ajoelhou ao lado do sofá, seus instintos de cuidadora falando mais alto que a prudência. Você precisa ver um médico. Isso pode ser algo sério. Já vi médicos. Muitos médicos. Todos dizem que há estresse, que eu preciso relaxar, diminuir o ritmo. Ele sorriu ironicamente. Fácil de falar, né? E por que não faz isso? Diminui o ritmo? O sorriso dele desapareceu. É complicado. Tenho responsabilidades. Pessoas que dependem de mim. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Isadora perceber que havia muito mais na história daquele homem do que aparentava. Mas também reconheceu a postura. Era a mesma que via na mãe quando trabalhava turnos duplos para garantir que não faltasse nada em casa. Posso te dar um conselho? Rafael a olhou com curiosidade genuína. Responsabilidades e pessoas que dependem de você só significam alguma coisa se você estiver vivo e saudável para cuidar delas. As palavras foram ditas com uma simplicidade que carregava o peso da experiência. Rafael estudou o rosto dela por um longo momento, como se estivesse vendo Isadora pela primeira vez. Como você se chama? Seu nome completo. Isadora Santos. Isadora Santos, repetiu ele, como se estivesse testando como o nome soava em sua voz. Obrigado por me salvar. Não precisa agradecer. É meu trabalho cuidar das pessoas. Não, não é só isso. Rafael se levantou lentamente, testando o equilíbrio. O que você fez? A forma como você reagiu não é comum. A maioria das pessoas teria entrado em pânico, chamado uma ambulância. Isadora deu de ombros. Cresci cuidando de gente. Minha mãe sempre disse que às vezes as pessoas só precisam de alguém que não desista delas. Algo no peito de Rafael se apertou com essas palavras. Há quanto tempo alguém não desistia dele? Há quanto tempo não se permitia ser vulnerável o suficiente para que alguém pudesse salvá-lo? Eu gostaria de voltar. Para outras sessões, quero dizer. Claro. Posso agendá-lo para a próxima semana. Que tal amanhã? Isadora hesitou. Já havia quebrado suas próprias regras por ele uma vez naquele dia. Senhor Rafael, eu normalmente não... Por favor. Novamente aquela vulnerabilidade em sua voz. Não sei explicar, mas algo no seu toque. É a primeira vez em anos que me sinto realmente calmo. Ela olhou para o rosto dele, para a sinceridade em seus olhos, e sentiu sua resistência se dissolver. Está bem. Mesma hora amanhã? Na verdade, Rafael verificou o relógio caro. Eu queria propor algo diferente. Você faz atendimentos domiciliares? A pergunta pegou Isadora de surpresa. Ocasionalmente, mas cobro um valor adicional pela locomoção e... Não é problema. Ele pegou a carteira e retirou mais dinheiro do que ela ganhava em uma semana. Isto é suficiente? Isadora olhou para as notas em suas mãos, atordoada. Era 3 vezes mais do que cobraria pelo atendimento domiciliar. É muito mais do que precisa pagar. Considere um adiantamento pelas próximas sessões. Rafael vestiu o terno novamente, e Isadora notou como a transformação foi completa. O homem vulnerável que havia cuidado momentos antes desapareceu, substituído pela figura imponente que havia entrado em seu consultório. Mas agora ela sabia que era apenas uma máscara. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Isadora? Sim? Obrigado por não ter desistido de mim. As palavras ficaram ecoando no consultório muito depois que ele partiu. Isadora ficou ali, segurando o dinheiro, tentando processar o que havia acontecido. Em uma tarde, sua vida havia se tornado infinitamente mais complicada. Guardou o dinheiro na bolsa, mas suas mãos ainda tremiam ligeiramente. Não pelo que havia acontecido, mas pelo que havia sentido quando tocou Rafael. Era como se seus dedos tivessem reconhecido algo nele que nem ela mesma entendia. Enquanto organizava o consultório para ir embora, Isadora não conseguia tirar da mente a sensação de que aquele encontro mudaria tudo. Havia algo no Rafael que a intrigava profundamente. A vulnerabilidade por trás da riqueza, a solidão por trás do poder. E havia algo mais que a incomodava. A forma como ele havia desmaiado não parecia natural.
Seus sintomas lembravam algo que já havia visto antes, mas não conseguia identificar exatamente o que. Trancou o consultório e desceu para pegar o ônibus de volta para casa. Durante todo o trajeto pelas ruas movimentadas de São Paulo, sua mente voltou para Rafael, para suas mãos tremendo, para alívio em seu rosto quando ela concordou em vê-lo novamente. Havia uma história por trás daquele homem, e Isadora começava a suspeitar de que estava prestes a se tornar parte dela, quisesse ou não. O ônibus 2025 balançou mais uma vez nas ruas esburacadas da Zona Leste, enquanto Isadora segurava firme na barra de apoio. A viagem de 2 horas do centro até Cidade Tiradentes sempre lhe dava tempo para pensar, mas naquela noite seus pensamentos estavam mais confusos do que nunca. O dinheiro na bolsa parecia pesar mais do que deveria. 3 vezes o valor de uma sessão normal. Quem era aquele homem realmente? Por que alguém pagaria tanto por uma simples massagem? E, principalmente, por que ela não conseguia tirar da mente a sensação de suas mãos tremendo sob seus dedos? O ônibus fez a curva conhecida e ela avistou as luzes fracas do conjunto habitacional onde morava há 25 anos. As casas pequenas se espremiam umas contra as outras, mas cada uma contava uma história de luta e dignidade. A dela não era diferente. Desceu no ponto usual e caminhou pelas ruas familiares. Dona Terezinha estava na porta como sempre, aproveitando o final do dia para colocar a conversa em dia com as vizinhas. Acenou para Isadora com o sorriso carinhoso de quem a havia visto crescer. Oi, filha, como foi o dia? Tranquilo, Dona Terezinha. A senhora está bem? Graças a Deus. Sua mãe chegou faz pouco, parecia cansada. Isadora acenou agradecendo a informação e acelerou o passo. A mãe trabalhava como faxineira em 2 prédios comerciais no centro e sempre chegava em casa exausta. Aos 52 anos, Conceição Santos carregava nas costas e no rosto os sinais de uma vida inteira de trabalho pesado. A casinha de 2 quartos que dividiam com a avó estava com todas as luzes acesas. O portãozinho de ferro pintado de azul rangeu quando Isadora o abriu, anunciando sua chegada. O cheiro de feijão tropeiro com linguiça chegou até ela antes mesmo de entrar na cozinha. Chegou, minha filha. A voz da avó Dona Graça ecoou do fogão. Cheguei, vó. Nossa, que cheiro bom! Conceição apareceu secando as mãos no pano de prato, já vestindo a camisola velha que usava em casa. Os cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos, iguais aos da filha, demonstravam o cansaço do dia. Como foi lá no centro, filha? Dia cheio? Isadora hesitou por um momento. Como explicar o que havia acontecido sem deixar as duas preocupadas? Foi tranquilo. Tive um cliente novo hoje. Dona Graça se virou do fogão, a colher de pau ainda na mão. Aos 78 anos, ela parecia ter um radar para detectar quando havia algo diferente no ar. Cliente novo? Que tipo de cliente novo? Vó, a senhora é muito curiosa. Isadora riu, tirando os sapatos e se sentando à pequena mesa da cozinha. Um empresário. Estava com muita tensão muscular. Empresário? Conceição arqueou as sobrancelhas. No centro? Nossa, deve ter se perdido para parar na sua clínica. Havia uma pontada de ironia na voz da mãe que Isadora conhecia bem. Conceição sempre demonstrara uma desconfiança natural em relação às pessoas ricas, fruto de anos trabalhando para elas e vendo como tratavam os empregados. Mãe, cliente é cliente. O dinheiro dele vale igual ao de todo mundo. Mas gente rica sempre quer alguma coisa a mais pelo dinheiro que paga, resmungou Conceição enquanto arrumava os pratos na mesa. Dona Graça trouxe a panela do fogão e começou a servir o feijão tropeiro ainda fumegante. Deixa a menina, Conceição. Isadora tem juízo, sempre teve. Se ela atendeu o homem, é porque viu que não havia problema. Isadora sorriu agradecida para a avó. Dona Graça sempre havia sido sua defensora nas discussões familiares. A voz da sabedoria que equilibrava o pragmatismo, às vezes duro, da mãe. Na verdade, começou Isadora, enquanto misturava a couve refogada ao feijão, ele quer que eu faça atendimentos domiciliares. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o ar antes de uma tempestade de verão. Atendimento domiciliar? A voz de Conceição saiu mais alta que pretendia. Isadora Santos, você endoidou?
Mãe, calma. É um serviço normal. Muitos fisioterapeutas fazem. Fisioterapeuta é uma coisa, massagista é outra. E você indo na casa de homem rico que não conhece? Conceição balançou a cabeça vigorosamente. Não, não e não. Dona Graça colocou a mão no braço da filha. Deixa ela explicar direito, Conceição. Isadora respirou fundo. Ele teve um episódio durante a sessão. Desmaiou. Parece estar passando por problemas de saúde sérios e os médicos não conseguem descobrir o que é. Desmaiou? Agora foi a vez de Dona Graça demonstrar preocupação. E você fez o quê? Cuidei dele. Carreguei para o sofá, fiz compressas, fiquei com ele até acordar. As duas mulheres trocaram olhares. Conheciam Isadora o suficiente para saber que quando ela decidia cuidar de alguém, não havia força no mundo que a fizesse desistir. E quanto ele pagou por isso? A pergunta de Conceição foi direta como sempre. Isadora hesitou novamente. Pagou bem. Quanto, filha? Ela suspirou e tirou o dinheiro da bolsa, colocando-o na mesa. O silêncio voltou, mas agora por uma razão diferente. Conceição pegou as notas com mãos trêmulas. Isso é mais do que eu ganho em um mês, Isadora. Por isso que não posso recusar o trabalho, mãe. Com esse dinheiro posso pagar as prestações em atraso da casa, comprar os remédios da avó, e se esse homem quiser alguma coisa além de massagem? A preocupação maternal falou mais alto. Homem rico não paga essa quantia por massagem, filha. Não sem querer algo em troca. Dona Graça estava observando a neta com atenção. Como é que você se sentiu quando estava cuidando dele, minha filha? A pergunta pegou Isadora desprevenida. Como assim, vó? O que seu coração disse quando você colocou as mãos nele? Conceição revirou os olhos. Mãe, que pergunta é essa? Mas Dona Graça manteve os olhos fixos na neta, esperando uma resposta. Isadora sabia que não podia mentir para a avó. Nunca conseguira. Eu senti que precisava protegê-lo, como se ele fosse uma pessoa muito sozinha. E você sentiu medo dele em algum momento? Não. A resposta saiu rápida e firme. Nem quando ele desmaiou, nem quando acordou. Eu só queria que ele ficasse bem. Dona Graça assentiu lentamente e se virou para a filha. Então não há o que temer, Conceição. A intuição dessa menina nunca falhou. Mãe, a senhora está sendo muito inocente. Estou sendo sábia. Já vivi o suficiente para saber reconhecer quando o destino coloca alguém no nosso caminho. Conceição suspirou derrotada. Sabia que quando a mãe começava a falar de destino, não adiantava argumentar. E, no fundo, confiava no julgamento da filha tanto quanto a sogra. Está bem, mas você vai levar o spray de pimenta que comprei para você. E o celular fica ligado o tempo todo. Isadora sorriu e beijou a testa da mãe. Obrigada por confiar em mim. Só promete que vai tomar cuidado. Prometo. O resto do jantar transcorreu em conversas mais leves. Dona Graça contou sobre a novela que estava assistindo. Conceição reclamou do chefe, que estava cada vez mais exigente, e Isadora ajudou a limpar a cozinha pensando no encontro do dia seguinte. Mais tarde, quando já estava deitada no quarto pequeno que dividia com a mãe desde criança, Isadora pegou o papel com o endereço que Rafael havia lhe dado. Morumbi. Ela sabia que era um bairro nobre, mas nunca havia estado lá. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Obrigado pelo atendimento de hoje. Espero vê-la amanhã, Rafael. Simples, direto, mas que fez seu coração acelerar sem razão aparente. Digitou e apagou a resposta várias vezes antes de decidir pelo mais neutro possível. De nada. Até amanhã, às 15 horas. A resposta veio quase instantaneamente. Meu porteiro estará esperando você. Apartamento 1501. Isadora guardou o celular e tentou dormir, mas o sono demorou para chegar. Sua mente alternava entre a preocupação com o que encontraria no apartamento de Rafael e uma curiosidade que não conseguia controlar. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o habitual. Conceição já havia saído para o trabalho, mas Dona Graça estava na cozinha preparando café passado na hora e pão de açúcar que havia feito de madrugada. Dormiu bem, minha filha? Mais ou menos, vó. Fiquei pensando no trabalho de hoje. Dona Graça serviu o café forte e aromático na caneca favorita da neta. Quer um conselho de quem já viveu muito?
Isadora assentiu, mordendo o pão ainda morno. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho que vão mudar nossa história. A gente pode escolher ter medo e perder a oportunidade, ou ter coragem e ver onde o caminho leva. A senhora acha que ele vai mudar minha história? Acho que vocês vão mudar a história um do outro. A tarde chegou mais rápido do que Isadora esperava. Vestiu sua melhor roupa, uma calça preta social e uma blusa branca simples, mas bem passada. Arrumou os cabelos em um coque baixo e pegou sua mochila com os óleos e equipamentos. A viagem até o Morumbi levou quase 2 horas entre ônibus e metrô. Quando finalmente desceu na estação mais próxima, precisou pegar um táxi para o endereço final. O motorista a olhou pelo retrovisor com curiosidade. Primeira vez no Morumbi? É sim. Aquele prédio ali é dos mais chiques da região. Apartamento deve custar uma fortuna. Isadora apenas assentiu, observando pela janela as ruas arborizadas, as mansões com jardins impecáveis e os prédios residenciais que mais pareciam hotéis de luxo. O edifício onde Rafael morava era imponente. Vidros espelhados refletiam o céu azul e uma portaria com acabamento em mármore intimidava qualquer visitante. O porteiro, vestido com um uniforme impecável, a recebeu com educação profissional. A senhorita deve ser Isadora. O senhor Rafael está esperando. 15º andar. O elevador era espelhado e subiu tão suavemente que ela quase não percebeu quando chegou. A porta do apartamento 1501 se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Rafael estava diferente. Calça jeans escura, camisa social sem gravata, cabelos levemente desarrumados. Mais jovem, mais humano que o empresário formal do dia anterior. Chegou bem? Não foi muito difícil encontrar? Não, tudo bem. Obrigada. Ele a convidou para entrar e Isadora precisou se esforçar para não demonstrar o espanto. O apartamento era maior que sua casa inteira. Piso de madeira clara, móveis de design que ela só havia visto em revistas, uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Mas foi o cheiro que mais a impressionou. Sândalo. O mesmo óleo essencial que ela havia usado no dia anterior impregnava levemente o ambiente. Você usa óleo de sândalo aqui? Rafael sorriu timidamente. Comprei ontem à noite. Achei que me ajudaria a relaxar. Havia algo tocante nessa confissão. Um homem poderoso tentando recriar um momento de paz em seu próprio lar. Preparei um espaço ali no quarto de hóspedes. Espero que seja adequado. Ele a guiou por um corredor decorado com quadros caros até um quarto espaçoso. Havia uma mesa de massagem profissional, nova, ainda com etiquetas, e um pequeno aparador onde ela poderia organizar seus materiais. Você comprou uma mesa de massagem? Achei que seria mais confortável que improvisar. Isadora tocou na superfície acolchoada da mesa. Era do melhor tipo, provavelmente custava mais do que ela ganhava em vários meses. Rafael, isso não era necessário. Para mim era. Ele se encostou no batente da porta. Ontem foi a primeira vez em anos que consegui dormir uma noite inteira sem acordar com pesadelos. A confissão a pegou desprevenida. Pesadelos? Desde criança. Ele evitou o olhar dela. Sempre achei que fosse normal, mas ultimamente estão piores. Isadora começou a organizar seus olhos no aparador, processando essa nova informação. E os médicos nunca associaram isso aos desmaios? Os médicos dizem muitas coisas. Estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Cada um tem uma teoria diferente. Pós-traumático de quê? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. É uma história longa. Tenho tempo. Ele a observou arrumando os frascos com o cuidado de quem reverencia cada ferramenta de trabalho. Havia algo na serenidade de Isadora que o fazia querer confiar nela, contar coisas que nunca havia dividido com ninguém. Meus pais faleceram quando eu era bebê. Fui criado por tios. Sinto muito. Não precisa. Nunca os conheci, então não posso sentir falta do que nunca tive. Sua voz carregava uma dureza que soava ensaiada. Meus tios foram bons comigo. Me deram educação, oportunidades, mas não deram amor, Isadora falou com suavidade. A observação o atingiu como um soco no estômago. Como você sabe? Pelo jeito que você fala deles. Gratidão, sim. Carinho, não.
Rafael se afastou da porta, inquieto. Eles fizeram o que puderam. Assumir um sobrinho órfão não deve ter sido fácil. Assumir é diferente de acolher. Mais uma vez, a simplicidade das palavras dela carregava um peso que o desestabilizava completamente. Como ela conseguia enxergar tão claramente coisas que ele havia passado anos tentando esconder de si mesmo? Podemos começar a sessão? Mudou de assunto abruptamente. Isadora percebeu a tensão que havia tomado conta dele novamente e não insistiu. Claro. Pode se trocar enquanto eu termino de organizar tudo. Quando Rafael voltou, ela notou que suas mãos tremiam novamente. Os ombros estavam ainda mais tensos que no dia anterior, se isso fosse possível. Está tudo bem? Conversar sobre o passado sempre me deixa assim, admitiu ele subindo na mesa. Isadora aqueceu o óleo entre as palmas e começou a trabalhar. Desta vez, conhecendo um pouco melhor a história dele, seus toques tinham uma gentileza ainda maior. Era como se tentasse curar não apenas os músculos tensos, mas as feridas invisíveis que ele carregava desde criança. Conte-me sobre sua família, pediu Rafael, a voz abafada pelo travesseiro. Não há muito para contar. Sempre fomos só nós três, minha mãe, minha avó e eu. E seu pai? Isadora hesitou. Nunca o conheci. Minha mãe não gosta muito de falar sobre ele. Entendo. Mas nunca senti falta de nada importante. Minha mãe e minha avó me deram tanto amor que supriu qualquer ausência. Rafael sentiu um aperto no peito. Como é ter isso? O quê? Amor incondicional. Alguém que se importa com você só por você existir. A pergunta saiu tão carregada de solidão que Isadora precisou parar por um momento. Todo mundo deveria ter isso. Nem todo mundo tem sorte. Ela continuou trabalhando em silêncio, mas agora compreendia melhor a profundidade da carência daquele homem. Não era apenas tensão muscular que ela estava tratando. Era décadas de solidão emocional. Rafael? Quando você desmaiou ontem, você se lembra de alguma coisa? Por quê? Só curiosidade profissional. Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não fosse responder. Eu sonhei. Sonhou com quê? Com uma mulher cantando, uma canção de ninar que eu não conhecia, mas que me deixou em paz. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sem pensar, começou a cantarolar baixinho uma melodia que a avó sempre cantava quando ela era criança. Rafael se virou na mesa, os olhos arregalados. Essa música? Era exatamente essa música. O tempo pareceu parar no quarto. Rafael permanecia de lado na mesa de massagem, os olhos fixos no rosto de Isadora, enquanto a melodia ainda ecoava no ar entre eles. Ela havia parado de cantarolar abruptamente, as mãos suspensas no ar, como se não soubesse mais o que fazer com elas. Como é possível? A voz dele saiu como um sussurro. Isadora balançou a cabeça igualmente confusa. Eu não sei. Minha avó sempre cantava essa música para mim quando eu era pequena. Ela disse que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó. É uma canção muito antiga, então. Deve ser. Vó sempre diz que é uma oração cantada, que as mães cantavam para proteger os filhos. Rafael se sentou na mesa, ignorando completamente o fato de estar sem camisa. A proximidade repentina entre eles criou uma tensão diferente no ar, não mais apenas profissional, mas algo muito mais intenso e confuso. Isadora, eu nunca ouvi essa música antes na minha vida consciente. Como posso ter sonhado exatamente com ela? Ela se afastou um pouco, precisando de espaço para respirar. A forma como Rafael a olhava estava mexendo com algo dentro dela que preferia manter controlado. Talvez você tenha ouvido quando era bebê. Algumas memórias ficam gravadas no subconsciente. Você acha que minha mãe cantava isso para mim? A esperança em sua voz era quase dolorosa de ouvir. Isadora sentiu vontade de abraçá-lo, de prometer que sim, que com certeza sua mãe havia cantado para ele com amor antes de partir, mas não podia dar falsas esperanças. É possível, disse gentilmente. Ou talvez alguma enfermeira no hospital, ou mesmo sua tia quando você era pequeno. Rafael passou as mãos pelos cabelos, claramente abalado. Minha tia nunca foi o tipo de pessoa que cantava canções de ninar. Como assim? Ela é prática, eficiente. Fez tudo o que era necessário para me criar.
mas nunca houve espaço para sentimentalismo. Isadora voltou a posicionar as mãos nas costas dele, retomando a massagem. Percebia que Rafael precisava desse contato para se acalmar, e ela também estava começando a entender que tocá-lo havia se tornado algo natural para ela, quase instintivo. Conte-me mais sobre seus tios. Eduardo e Helena Silva. Eles assumiram os negócios da família quando meus pais faleceram. A empresa de hotéis estava quase falindo na época, mas eles conseguiram recuperar tudo. Sua voz ganhou um tom mais formal, como se estivesse recitando fatos. Me prepararam desde criança para assumir a direção quando fosse mais velho. E você queria isso? A pergunta o pegou desprevenido. Querer? Nunca pensei se queria ou não. Era minha responsabilidade. Isso não responde minha pergunta. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. As mãos de Isadora trabalhavam pacientemente em um ponto de tensão especialmente difícil entre suas omoplatas, e ele sentiu algo se soltando. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Não, nunca quis. Quando criança, eu sonhava em ser veterinário. Adorava animais, queria cuidar deles. Um sorriso melancólico apareceu em seu rosto. Mas sonhos de criança não pagam as contas nem mantêm impérios familiares. E agora? Você gosta do que faz? Sou bom no que faço, isso tem que ser suficiente. Isadora reconheceu a resignação na voz dele. Era a mesma que via em sua mãe quando falava sobre limpar escritórios. Não era o sonho de Conceição, mas era a realidade que permitia sustentar a família. E você? Rafael mudou o foco. Sempre quis ser massoterapeuta. Na verdade, eu queria ser médica. Isadora sorriu ao lembrar. Quando era pequena, ficava fascinada vendo minha avó cuidar dos vizinhos doentes. Ela conhece chás para tudo, sabe fazer massagens que aliviam dor, benzimentos que acalmam a alma. Por que não seguiu medicina? A risada de Isadora foi amarga. Faculdade de medicina não é para gente como eu, Rafael. É muito cara, muito tempo de estudo sem poder trabalhar para ajudar em casa. Gente como você? Pobre. A palavra saiu simples, sem vergonha. Minha mãe trabalha desde os 12 anos para sustentar a família. Quando terminei o ensino médio, eu tinha que escolher entre estudar ou ajudar com as contas. Escolhi ajudar. Rafael parou de respirar por um momento. A naturalidade com que ela falava sobre sacrificar seus sonhos pela família o deixava sem palavras. Em seu mundo, as pessoas pagavam fortunas para realizar desejos supérfluos. No mundo dela, abrir mão dos sonhos era um ato de amor. Mas você encontrou uma forma de cuidar das pessoas mesmo assim? Encontrei. Isadora sorriu, desta vez com sinceridade. E descobri que gosto muito do que faço. Não é medicina, mas é cuidar de gente. É usar minhas mãos para tirar a dor dos outros. E seus sonhos? Você os abandonou completamente? Ela pausou a massagem por um momento. Não abandonei, só adaptei. Meu sonho agora é ter meu próprio consultório. Um lugar maior, com mais equipamentos onde eu possa atender mais pessoas. Isso é possível? Tudo é possível se a gente trabalhar duro o suficiente. A fé simples na voz dela comoveu Rafael profundamente. Quando foi a última vez que havia acreditado que algo era possível apenas através do trabalho duro? Em seu mundo, tudo dependia de contatos, influência, dinheiro herdado. Você é extraordinária, murmurou sem pensar. Isadora corou violentamente. Não sou nada extraordinária. Sou só uma pessoa comum tentando fazer o melhor que pode. Não. Rafael se virou novamente para olhá-la. Pessoas comuns não carregam homens desconhecidos no colo quando eles desmaiam. Pessoas comuns não dedicam a vida a cuidar dos outros, mesmo quando isso significa abrir mão dos próprios sonhos. A intensidade no olhar dele fez o coração de Isadora acelerar perigosamente. Havia algo acontecendo entre eles que ia muito além de uma relação profissional, e ambos sabiam disso. Rafael, O som do interfone cortou o momento. Rafael fechou os olhos, claramente frustrado com a interrupção. Senhor Rafael? A voz do porteiro ecoou pelo apartamento. Há uma senhorita Camila aqui. Diz que é esperada. O rosto de Rafael empalideceu instantaneamente. Merda. Quem é Camila?
Isadora perguntou, percebendo a mudança drástica em seu comportamento. Alguém do meu passado que deveria ter ficado no passado. Ele se levantou rapidamente da mesa. Pode mandar subir, falou para o interfone resignado. Rafael, se você está esperando visita, posso ir embora. Não. A resposta saiu mais firme que ele pretendia. Quer dizer, não precisa ir embora. Só, talvez seja melhor você aguardar no quarto por alguns minutos. Havia algo no tom dele que alertou Isadora. Está tudo bem? Antes que Rafael pudesse responder, o som da campainha ecoou pelo apartamento. Ele vestiu uma camiseta rapidamente e se dirigiu para a porta, deixando Isadora sozinha no quarto, confusa e preocupada. Ela escutou a porta se abrindo e uma voz feminina, melodiosa e claramente educada, preencheu o apartamento. Rafael, querido, que saudade! Camila, a voz dele estava tensa. O que você está fazendo aqui? Não foi assim que você me recebeu na última vez que nos vimos em Paris. Isadora sentiu uma pontada no peito que não conseguiu identificar. Ciúmes? Não podia ser. Ela mal conhecia Rafael. Era apenas curiosidade profissional. Camila, as coisas mudaram desde Paris. Mudaram? Ou você está passando por uma fase difícil e precisa de apoio? Isadora não conseguia evitar escutar a conversa. A acústica do apartamento fazia as vozes chegarem claramente até onde estava. Meu tio me contou sobre seus episódios recentes. Estou preocupada com você. Eduardo não tinha direito de contar nada para você. Ele tem direito, sim. Somos família, Rafael. Ou você se esqueceu dos nossos planos? Planos? Isadora sentiu o estômago se contrair. Que tipo de planos? Nossos planos acabaram quando você decidiu que Paris era mais interessante que São Paulo. Isso foi há 6 meses, e eu voltei, não é óbvio? Voltei por você. Isadora ouviu passos se aproximando pelo corredor. Entrou em pânico e se escondeu atrás da porta do quarto, sentindo-se ridícula, mas incapaz de resistir à curiosidade. Este apartamento está diferente, comentou Camila. Mais aconchegante. E esse cheiro, sândalo. Estou tentando relaxar mais. Que bom! Sempre disse que você precisava cuidar melhor de si mesmo. Isadora a viu pela primeira vez quando passaram pela porta entreaberta do quarto. Era tudo o que ela havia imaginado. Alta, elegante, cabelos loiros perfeitamente escovados, roupas que provavelmente custavam mais que o salário anual da família Santos. O tipo de mulher que nasceu para viver em apartamentos como aquele. Rafael, precisamos conversar sobre nós. Não há um nós, Camila. Claro que há. Sempre houve. Só porque passamos por uma fase difícil, não significa que devemos jogar fora anos de história. Anos de história que incluíam você fugindo para a Europa no primeiro sinal de problema? Camila se aproximou de Rafael, colocando a mão em seu braço de uma forma que demonstrava intimidade. Isadora sentiu outro aperto no peito, desta vez mais forte. Eu estava confusa, assustada, mas agora estou madura, pronta para assumir responsabilidades. Que responsabilidades? A fusão das empresas, nosso casamento, a vida que sempre planejamos. Casamento? Isadora se afastou da porta como se tivesse levado um tapa. Eles haviam sido noivos? Ainda eram? Camila, isso é passado. Por que tem que ser passado? Nossas famílias sempre souberam que éramos perfeitos um para o outro. Mesma educação, mesmos círculos sociais, mesmos objetivos. E o amor? Onde fica o amor em toda essa equação perfeita? Amor é uma palavra bonita, mas conveniência e compatibilidade são mais duradouras. Isadora sentiu uma onda de tristeza por Rafael. Como alguém podia falar de casamento sem mencionar amor genuíno? Além disso, continuou Camila, papai comentou que a empresa está passando por algumas dificuldades financeiras. Nossa união resolveria esses problemas. Então é isso? Você está aqui por interesse financeiro? Estou aqui porque te amo e porque somos bons juntos. Os benefícios financeiros são apenas um bônus. Isadora teve vontade de sair do quarto e dar algumas verdades para aquela mulher. Como ela ousava falar de amor como se fosse uma negociação comercial. Preciso pensar, Camila. Não há muito o que pensar, querido. É o que sempre foi destinado a ser. Isadora ouviu o som de um beijo e sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões.
Por que isso a estava afetando tanto? Ela não tinha direito nenhum de se sentir traída. Vou deixar você descansar, disse Camila. Mas promete que vai pensar no que conversamos? Vou pensar. Ótimo. Jantar amanhã? No fazano, como nos velhos tempos? Houve uma pausa longa antes de Rafael responder. Tudo bem. Isadora escutou os passos se afastando e, alguns minutos depois, a porta do apartamento se fechando. Ficou ali parada, processando tudo o que havia ouvido, sentindo-se confusa e estranhamente ferida. Rafael voltou ao quarto alguns minutos depois, os cabelos desarrumados e uma expressão torturada no rosto. Desculpe por isso. Não sabia que ela viria. Tudo bem. Isadora tentou soar casual, enquanto arrumava seus olhos, evitando olhar para ele. Era sua ex-noiva? Como você... Ah, você ouviu a conversa. Não consegui evitar. O apartamento ecoa muito. Rafael se sentou na beirada da mesa de massagem, parecendo derrotado. Sim, ela era... É complicado. Não parece tão complicado. Ela quer se casar com você. Ela quer se casar com o meu patrimônio e meu sobrenome. Há uma diferença. Isadora finalmente olhou para ele. E você? O que você quer? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Eu quero... Rafael parou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu quero poder escolher minha própria vida pela primeira vez. E o que o impede? Responsabilidades, expectativas, o peso de uma dinastia familiar que não posso deixar desmoronar. Sua felicidade não conta para nada nessa equação? A pergunta simples o atingiu como um raio. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com sua felicidade acima de suas obrigações? Pessoas como eu não têm o luxo de priorizar a felicidade. Pessoas como você, ricas. Ele usou a mesma simplicidade que ela havia usado para se definir como pobre. Com muito dinheiro vem muitas expectativas. Isadora guardou o último frasco de óleo na mochila e se virou para Rafael. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Qual? Você acha que não pode escolher ser feliz por causa do dinheiro. Eu sei que posso escolher ser feliz apesar da falta dele. As palavras dela o deixaram sem resposta. Era a filosofia mais simples e ao mesmo tempo mais profunda que já havia ouvido. Isadora, a sessão de hoje terminou. Ela interrompeu, subitamente formal. Mesma hora amanhã? Rafael sentiu o distanciamento na voz dela e entendeu que a visita de Camila havia mudado algo entre eles. Talvez seja melhor pararmos por aqui. Por quê? Porque você tem razão. Eu tenho responsabilidades que não posso ignorar e você merece alguém que possa te oferecer mais que complicações. Isadora o encarou por um longo momento. E se eu não me importar com as complicações? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. E agora estava lá, crua e honesta, expondo sentimentos que ela mal entendia. Você deveria se importar, Rafael respondeu baixinho. Porque eu já estou me importando demais com você, e isso só vai trazer problemas para nós dois. Eles se olharam em silêncio, ambos reconhecendo que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais apenas terapeuta e paciente. Eram duas pessoas perdidas, cada uma em seu próprio mundo, que haviam encontrado algo precioso uma na outra, e ambos sabiam que isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Isadora passou a noite inteira revirando na cama, as palavras de Rafael ecoando em sua mente como uma música insistente. Eu já estou me importando demais com você. O que isso significava exatamente? E por que ela sentia como se estivesse perdendo algo que nem sabia que poderia ter? O aroma do café passado pela avó a despertou mais cedo que o usual. Dona Graça estava na cozinha, preparando broa de milho que enchia a casa com seu cheiro acolhedor. Bom dia, minha filha. Dormiu mal? Isadora tentou sorrir, mas não conseguiu enganar a avó. Mais ou menos, vó. É por causa daquele rapaz? A pergunta direta fez Isadora engasgar com o café. Como assim? Filha, tenho 78 anos. Já vi muita gente se apaixonando para não reconhecer os sinais. Dona Graça se sentou ao lado da neta, com aquele jeito carinhoso que sempre a acalmava. Quer conversar sobre o que aconteceu ontem? Isadora suspirou fundo e contou sobre Camila,
sobre a conversa que ouviu, sobre a confissão final de Rafael. Dona Graça escutou tudo em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. E agora você está confusa, porque ele tem razão, mas seu coração não quer aceitar, concluiu a avó. Ele tem razão, vó. Somos de mundos completamente diferentes. Ele tem responsabilidades, compromissos, e você tem medo. Medo de quê? Medo de se permitir sonhar alto demais e se machucar quando descobrir que o sonho não era para você. As palavras da avó acertaram em cheio. Isadora sempre havia sido cuidadosa com seus sonhos, mantendo-os seguros e alcançáveis. Se apaixonar por Rafael seria como querer tocar as estrelas, bonito de imaginar, mas impossível de realizar. Talvez seja melhor mesmo parar por aqui antes que alguém se machuque. Dona Graça pegou as mãos da neta entre as suas, mãos enrugadas pela idade, mas ainda firmes e calorosas. Minha filha, você lembra da história que eu sempre contava sobre seu avô? Que ele era um sonhador e você uma mulher prática demais para ele. Exato. Todo mundo dizia que não daria certo. Ele era filho de comerciantes bem-sucedidos. Eu era filha de trabalhadores rurais. Mas sabe o que aprendi com ele? Isadora balançou a cabeça. Que o amor verdadeiro não conhece classe social, conhece caráter. E pelo que você me contou ontem e hoje, esse rapaz tem bom caráter. Mas, vó, deixa eu terminar. Dona Graça sorriu. Não estou dizendo para você se jogar de cabeça. Estou dizendo para não fugir por medo, antes mesmo de saber se vale a pena lutar. O celular de Isadora vibrou na mesa, interrompendo a conversa. Era uma mensagem de Rafael. Não consegui dormir pensando no que disse ontem. Posso te ver hoje? Preciso conversar com você. Isadora mostrou a mensagem para a avó, que sorriu de um jeito que ela conhecia muito bem. Parece que ele também não consegue simplesmente desistir. O que eu faço, vó? Escuta o que ele tem para dizer, mas não esquece de escutar também seu próprio coração. 2 horas depois, Isadora estava novamente no apartamento de Rafael, mas desta vez o clima era completamente diferente. Ele estava visivelmente ansioso, andando de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Obrigado por vir. Você disse que precisava conversar. Rafael parou de andar e a encarou. Ontem à noite, depois que você saiu, fiquei pensando em tudo. Na Camila, nas expectativas da família, nos meus problemas de saúde. Isadora permaneceu em silêncio, esperando. E sabe qual foi a única coisa que me trouxe paz em meio a todo esse caos? O quê? Você cantarolando aquela música. A forma como se importou comigo desde o primeiro momento. A maneira como você enxerga o mundo. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Eu sei que disse que seria melhor pararmos por aqui, mas não consigo. Pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. O coração de Isadora disparou. Rafael, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Não posso prometer que será fácil. Minha família não vai entender, os negócios são complicados e eu ainda não sei como resolver meus próprios problemas. Mas se você estiver disposta a tentar... Tentar o quê? Nós. Seja lá o que isso signifique. Isadora sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Podia recuar para a segurança que sempre conhecera, ou dar um salto de fé em direção ao desconhecido. Eu quero tentar, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Honestidade total. Se vamos enfrentar isso juntos, não pode haver segredos entre nós. Rafael hesitou por um momento. Alguns segredos podem ser perigosos. Então preferimos correr o risco juntos, ou você prefere enfrentar tudo sozinho? A lógica simples dela o desarma completamente. Juntos. Então me conta o que realmente está acontecendo com sua saúde e não me diga que é só estresse. Rafael a guiou para o sofá, como se precisasse se sentar para essa conversa. Há alguns meses comecei a ter sintomas estranhos. Fadiga extrema, confusão mental, episódios de tontura. No início, todos os médicos disseram que era síndrome do pânico, causada pela pressão do trabalho. Mas você não acreditou. Os sintomas começaram depois que assumi mais responsabilidades na empresa. Pensei que talvez fosse mesmo estresse. Ele passou as mãos pelos cabelos. Mas tem algo que não contei para os médicos. O quê?
Há 3 meses, meu tio Eduardo começou a insistir que eu tomasse vitaminas especiais, um suplemento importado que ele disse que ajudaria com a energia e o foco. Isadora sentiu um frio na espinha. E você tomou? Religiosamente, todos os dias, junto com o café da manhã. E foi quando os sintomas pioraram. Rafael assentiu lentamente, mas não fiz a conexão até recentemente. Eduardo sempre foi muito cuidadoso comigo, sempre se preocupou com minha saúde. Rafael, Isadora se virou para encará-lo completamente. Você já considerou a possibilidade de que alguém pode estar te envenenando? A palavra ficou suspensa no ar, como uma acusação grave. Rafael a olhou como se ela tivesse dito algo absurdo. Isadora, isso é... Você está sugerindo que meu tio... Estou sugerindo que você pare de tomar qualquer coisa que alguém te dê e procure um médico diferente. Um que não conheça sua família. Isso é paranoia. É? Então por que você se sentiu melhor ontem, depois da sessão, sem tomar nada além de relaxar? Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Era verdade que havia se sentido melhor nas últimas 24 horas do que se sentia há meses. Mesmo que você tenha razão, disse finalmente. Por que Eduardo faria isso? Ele me criou, investiu em minha educação, me preparou para assumir a empresa. Exatamente. Ele te preparou. E se você estiver incapacitado para assumir o controle total? A implicação atingiu Rafael como um soco no estômago. Você acha que ele quer manter o controle da empresa? Acho que você deveria considerar todas as possibilidades. O som do interfone cortou a tensão do momento. Rafael se levantou relutantemente para atender. Senhor Rafael, seus tios estão subindo. Isadora viu o rosto dele empalidecer instantaneamente. Merda. Eles nunca vêm aqui sem avisar. Quer que eu vá embora? Não. A resposta foi firme e decidida. Quero que você fique. Quero que você os conheça. Rafael, talvez não seja uma boa ideia. Lembra da nossa conversa sobre honestidade? Isso faz parte dela. Antes que Isadora pudesse protestar, a campainha tocou. Rafael abriu a porta e 2 adultos elegantes entraram no apartamento como se fossem os donos. Eduardo Silva era um homem de 60 anos, alto, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um terno que provavelmente custava mais que o carro da família Santos. Helena, sua esposa, tinha a mesma elegância fria, cabelos loiros presos em um coque impecável, joias discretas, mas caras, um olhar que avaliava tudo e todos rapidamente. Rafael, querido, Helena se aproximou e beijou o rosto do sobrinho com afeto que parecia genuíno. Você está com cara de cansado. Olá, tia. Tio. Rafael cumprimentou Eduardo com um aperto de mão formal. A que devo a visita? Não podemos visitar nosso filho? Eduardo sorriu, mas Isadora percebeu que seus olhos não sorriam junto. Estávamos preocupados. Camila comentou que você pareceu diferente ontem. Camila falou com vocês? É claro, somos praticamente família há anos. Helena finalmente notou a presença de Isadora. E você é? Isadora Santos. Ela se levantou educadamente. Prazer em conhecê-los. Isadora é minha fisioterapeuta, Rafael explicou rapidamente. Eduardo e Helena trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por Isadora. Fisioterapeuta? Helena arqueou uma sobrancelha. Desde quando você precisa de fisioterapia? Desde que comecei a ter dores nas costas por causa do estresse. Estresse? Eduardo se aproximou do sobrinho com uma expressão de preocupação. Rafael, você tem tomado as vitaminas que te dei? Elas deveriam estar ajudando com isso. Isadora observou a reação de Rafael. Ele hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Tenho tomado, sim. Que bom. Eduardo sorriu. Talvez devêssemos aumentar a dose. Na verdade, Rafael disse cuidadosamente, estou pensando em dar uma pausa nelas. Quero ver se meu corpo consegue se equilibrar naturalmente. A mudança na expressão de Eduardo foi sutil, mas Isadora a captou. Por um momento ele pareceu genuinamente contrariado. Não acho uma boa ideia, Rafael. Você sabe como fica quando não se cuida direito. Eu concordo. Helena se juntou ao marido. E talvez seja melhor você procurar um médico da família em vez de outras alternativas. O tom com que ela disse outras alternativas, enquanto olhava para Isadora, foi claramente desdenhoso.
Tia, Isadora é muito competente no que faz. Tenho certeza que é, querido. Mas não é adequado para alguém da sua posição social se envolver com... Helena fez uma pausa calculada. Prestadores de serviço. O insulto velado fez o sangue de Isadora ferver, mas ela manteve a compostura. Era exatamente o tipo de preconceito que esperava encontrar naquele mundo. Na verdade, disse com calma, eu estava saindo mesmo. Tenho outros compromissos hoje. Rafael a olhou com pânico nos olhos. Isadora, não precisa... Tudo bem, Rafael. A gente se fala depois. Ela pegou sua mochila e se dirigiu para a porta, mas antes de sair se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, posso dar uma sugestão profissional? Claro. Suplementos vitamínicos podem ter efeitos colaterais quando usados por períodos prolongados. Talvez fosse bom Rafael fazer uma pausa e ver como se sente. Eduardo a estudou com atenção antes de responder. Obrigado pela... sugestão. Mas creio que sabemos o que é melhor para nosso sobrinho. Isadora assentiu educadamente e saiu, mas não antes de trocar um último olhar com Rafael. Ela viu promessa em seus olhos, promessa de que aquela conversa não havia terminado. No elevador, descendo os 15 andares, Isadora processou tudo o que havia observado. A forma como Eduardo havia insistido nas vitaminas, como Helena havia tentado desqualificá-la sutilmente. A maneira como ambos falavam de Rafael como se ele fosse uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões. E, principalmente, como os sintomas de Rafael se encaixavam perfeitamente com o envenenamento por substâncias que causavam fadiga e confusão mental. Quando chegou na rua, seu celular já estava tocando. Isadora, me perdoa pela minha tia. Não se preocupe, eu esperava algo assim. Não, você não deveria ter que aceitar isso. Ela foi desrespeitosa. Isadora suspirou. Rafael, suas suspeitas sobre as vitaminas só aumentaram depois de conhecer seus tios. O que você quer dizer? A reação de Eduardo quando você sugeriu parar com elas e a insistência de Helena para você procurar apenas médicos da família. Ela parou na calçada, observando o movimento da cidade. Eles não querem que você melhore, Rafael. Eles querem que você continue dependente deles. Houve um silêncio longo na ligação. E se você estiver certa? Então você está em perigo real. E nós precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Nós? Você disse que queria honestidade total. Isso inclui me deixar ajudar você a descobrir o que está realmente acontecendo. Rafael ficou quieto por um longo momento. Isadora, se você estiver certa sobre isso, então você também pode estar em perigo só por estar perto de mim. Deixa eu me preocupar com meus próprios riscos. Você tem certeza? Isadora olhou para o céu azul de São Paulo, pensando na avó que sempre dizia que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Tenho certeza, mas agora você vai ter que confiar em mim completamente. Eu confio. Então a primeira coisa que você vai fazer é parar de tomar qualquer coisa que Eduardo te der. A segunda é marcar uma consulta com um médico que eles não conheçam. E a terceira? A terceira é deixar eu cuidar de você do jeito que sei fazer, e promete que não vai me afastar, independente da pressão que sua família fizer. Eu prometo. Enquanto desligava o telefone, Isadora sentiu que havia cruzado definitivamente para o lado desconhecido de sua vida. Não sabia o que encontraria pela frente, mas pela primeira vez tinha certeza de que valia a pena descobrir. Uma semana havia se passado desde a visita dos tios de Rafael, e a mudança nele era visível até para quem o conhecia há pouco tempo. Isadora chegou ao apartamento dele numa quinta-feira ensolarada e encontrou um homem diferente. Os olhos mais brilhantes, a pele com melhor cor, os movimentos menos tensos. Como você está se sentindo? Perguntou enquanto organizava seus equipamentos no quarto que havia se tornado familiar. É incrível. Rafael se sentou na mesa de massagem, mas não parecia precisar dela tanto quanto antes. Faz 6 dias que não tomo nenhuma vitamina, e é como se um nevoeiro tivesse se dissipado da minha mente. E as dores de cabeça? Praticamente sumiram. Dormi 8 horas seguidas ontem à noite. 8 horas, Isadora. Não me lembro da última vez que isso aconteceu. A alegria na voz dele a fez sorrir. Ainda bem que você me escutou. Você salvou minha vida. Literalmente.
Rafael se levantou da mesa e se aproximou dela. Nos últimos dias, eles haviam desenvolvido uma intimidade cuidadosa. Toques casuais que duravam um pouco mais que o necessário. Olhares que diziam mais que palavras. Conversas que se estendiam muito além do tempo das sessões. E Eduardo? Como ele reagiu quando você disse que estava parando com as vitaminas? O rosto de Rafael escureceu. Não reagiu bem. Ontem ele apareceu no escritório com um médico especialista que queria me internar para observação. Internar? Por quê? Disse que meus sintomas poderiam indicar um problema neurológico grave e que eu precisava de supervisão médica constante. Isadora sentiu um arrepio. E você? Recusei. Disse que estava me sentindo melhor e que não via necessidade. Rafael passou as mãos pelos cabelos. Eduardo ficou furioso. Disse que eu estava sendo irresponsável com minha saúde e com o futuro da empresa. Que coincidência ele querer te internar justamente agora que você está melhorando. Pois é, e tem mais. Conversei ontem com o Dr. Menezes, aquele médico que você sugeriu, que não conhece minha família. Isadora havia indicado um clínico geral que atendia sua mãe, um profissional competente e, mais importante, completamente fora dos círculos sociais da família Silva. O que ele disse? Pediu exames de sangue completos para verificar se há vestígios de qualquer substância estranha no meu organismo. Os resultados saem amanhã. E se encontrarem algo? Rafael a olhou com uma expressão que misturava determinação e medo. Então terei que enfrentar o fato de que as pessoas que me criaram estiveram me envenenando. Você está preparado para isso? Com você ao meu lado? Acho que sim. As palavras dele carregavam um peso que ia muito além da situação médica. Isadora sentiu seu coração acelerar quando Rafael se aproximou mais, suas mãos encontrando delicadamente o rosto dela. Isadora, O som do telefone cortou o momento. Rafael atendeu com relutância. Alô? Sua expressão mudou imediatamente. Camila, eu disse que... Isadora se afastou discretamente, mas a conversa era audível. Não posso jantar com você hoje, porque não quero... Isso não é da sua conta. Camila, já conversamos sobre isso. Havia uma firmeza na voz de Rafael que Isadora não havia ouvido antes. Durante a semana, ele havia mencionado que Camila continuava insistindo em encontros, mas parecia que finalmente estava tomando uma posição mais clara. Entenda de uma vez por todas, eu não vou me casar com você. Não é uma fase. Sim, eu tenho certeza. Isadora sentiu uma onda de alívio misturada com algo que preferiu não identificar como ciúmes. Camila, não me importa o que meu tio disse. As decisões da minha vida são minhas. Você pode contar para ele o que quiser. Tchau. Rafael desligou o telefone com mais força que o necessário e se virou para Isadora. Desculpa por isso. Você não precisa se explicar. Quero me explicar. Ele se aproximou novamente. Quero que você saiba que terminei definitivamente qualquer possibilidade com ela. Por quê? A pergunta saiu mais vulnerável do que Isadora pretendia. Rafael sorriu com uma ternura que a deixou sem fôlego. Porque eu conheci uma mulher que me fez entender a diferença entre conveniência e... algo real. Rafael, deixa eu falar. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que vamos enfrentar resistência da minha família, preconceito da sociedade e provavelmente uma série de outros problemas que nem imaginamos ainda. Isadora permaneceu em silêncio, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas também sei que nunca me senti tão vivo, tão inteiro, quanto me sinto quando estou com você. E não quero abrir mão disso sem pelo menos tentar. Tentar o quê, exatamente? Nós, um relacionamento de verdade. Não sei como vai funcionar, mas quero descobrir. Isadora olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. E sua família, a empresa, todo esse mundo que você conhece? Vou lidar com isso quando for necessário, mas não vou mais deixar o medo de consequências me impedir de ser feliz. Era a resposta que ela queria ouvir, mas também a que mais a assustava. Rafael, você tem certeza de que não está idealizando tudo isso? Você está em um momento vulnerável. Estou. E talvez seja exatamente por isso que consigo enxergar as coisas com mais clareza. Ele se aproximou, até que seus rostos estivessem a centímetros de distância.
Isadora, eu estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de promessas e medos. Isadora sentiu como se estivesse em queda livre. Eu também, sussurrou finalmente. O beijo que se seguiu foi inevitável, suave e intenso ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. E agora? Perguntou Isadora. Agora vamos descobrir juntos. O celular de Rafael tocou novamente, interrompendo o momento. Desta vez, era uma mensagem de texto. Doutor Menezes, ele explicou enquanto lia. Quer que eu passe no consultório hoje à tarde. Os exames saíram mais cedo. Quer que eu vá com você? Rafael hesitou. Você faria isso? Claro. 2 horas depois, eles estavam sentados lado a lado na sala simples do Dr. Menezes, no centro de São Paulo. O médico, um homem de 50 anos com óculos e um jeito direto de falar, estava examinando os papéis dos exames com uma expressão séria. Rafael, encontramos algo nos seus exames que explica todos os seus sintomas. Isadora sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. O que é, doutor? Vestígios de uma substância chamada Cognitive Cloud no seu sangue. É um composto experimental que causa exatamente os sintomas que você descreveu. Fadiga, confusão mental, dificuldade de concentração, problemas de memória. Como isso foi parar no meu organismo? A substância precisa ser administrada diariamente para manter os níveis necessários no sangue. Geralmente é misturada a alimentos ou bebidas. Isadora e Rafael trocaram olhares significativos. Doutor, Isadora perguntou, essa substância é letal? Não nas doses que encontramos no Rafael, mas ela é altamente eficaz para manter uma pessoa em estado de dependência e vulnerabilidade mental. Dependência? A pessoa se torna incapaz de tomar decisões complexas, fica mais suscetível à influência de outros, perde a iniciativa pessoal. É como se ficasse em um estado permanente de neblina mental. Rafael fechou os punhos. Por quanto tempo isso pode ter estado acontecendo? Pelos níveis residuais, eu diria que você vinha sendo medicado há pelo menos 6 meses. Talvez mais. 6 meses. Exatamente quando Rafael havia começado a ter mais responsabilidades na empresa. Quando Eduardo havia começado a insistir nas vitaminas. E agora, doutor? A boa notícia é que a substância é eliminada naturalmente pelo organismo quando a administração para. Você já deve estar se sentindo muito melhor, correto? Completamente. Ótimo. Em mais algumas semanas não haverá vestígios no seu sistema. Quando saíram do consultório, Rafael estava em silêncio total. Isadora respeitou seu espaço durante o caminho de táxi de volta ao apartamento dele, mas quando chegaram, ele finalmente explodiu. 6 meses, Isadora. 6 meses sendo envenenado pela pessoa que me criou. Rafael, você sabe o que isso significa? Todas as decisões que tomei nesses meses, todos os contratos que assinei, todas as vezes que achei que estava perdendo a sanidade mental. Ele começou a andar em círculos pela sala, as mãos tremendo de raiva. Calma. Respirar fundo. Como posso ficar calmo? O homem que eu considerava um pai estava me drogando para manter controle sobre mim. Isadora se aproximou e colocou as mãos nos ombros dele. Porque agora você sabe a verdade. E pode decidir o que fazer com ela. O que eu posso fazer? Denunciar. Ele vai negar tudo. Dizer que eu estava doente, que estou paranoico. Ou você pode ser mais esperto que ele. Rafael parou de andar e a olhou. Como assim? Você volta para a empresa como se nada tivesse acontecido. Aceita as vitaminas que ele oferece, mas não toma. Faz ele acreditar que ainda está sob controle dele, enquanto descobre exatamente o que ele planeja fazer. Isso é perigoso. E também é a única forma de descobrir até onde vai essa história. Por que ele estava fazendo isso? Qual é o objetivo final? Rafael considerou a sugestão. Você está propondo que eu finja estar drogado? Estou propondo que você use a vantagem de saber a verdade para descobrir toda a conspiração. E se ele descobrir? Então pelo menos saberemos que tentamos. Mas, Rafael, você não pode simplesmente confrontá-lo sem provas. Ele vai negar tudo e ainda pode tentar te prejudicar de outras formas. Rafael se sentou no sofá, processando as opções. E você? Se eu fizer isso, você está disposta a me ajudar?
Como? Sendo meus olhos e ouvidos quando eu não puder enxergar claramente, me lembrando de quem eu realmente sou quando ele tentar me fazer acreditar no contrário. Isadora se sentou ao lado dele. Isso significa que nossa relação vai ter que ser mantida em segredo. Por enquanto, sim. E se ele descobrir sobre nós? Rafael pegou a mão dela. Então, pelo menos descobriremos lutando por algo que vale a pena. Está bem, mas com condições. Quais? Primeira, você não toma nenhuma substância que Eduardo te der. Nem vitaminas, nem remédios, nada. Segunda, a gente se comunica todos os dias. Se passar um dia sem notícias suas, eu vou atrás de você. E a terceira? A terceira é que quando tudo isso acabar, você tem que me prometer que não vai voltar para o mundo antigo só porque é mais fácil. Rafael levou a mão dela aos lábios e beijou suavemente. Eu prometo, mas agora eu tenho uma condição também. Qual? Que você tenha muito cuidado. Se Eduardo foi capaz de me envenenar por meses, não sabemos do que mais ele é capaz. Isadora assentiu, mas no fundo sabia que já havia cruzado a linha para o território perigoso no momento em que havia decidido se importar com Rafael. Não havia mais volta. Quando você vai começar? Amanhã. Vou voltar para o escritório como se nada tivesse acontecido e aceitar qualquer coisa que Eduardo me oferecer. E eu vou continuar vindo aqui para as sessões. Assim temos uma desculpa para nos vermos regularmente. Rafael sorriu pela primeira vez desde que haviam saído do consultório médico. Você sabe que isso significa que vamos ter que fingir que somos apenas terapeuta e paciente? Por enquanto. Vai ser difícil. Por quê? Porque agora que sei como é te beijar, não quero parar. Isadora sentiu o rosto esquentar. Então aproveita o tempo que temos hoje. Desta vez, quando se beijaram, foi com a intensidade de quem sabia que estava prestes a entrar em território desconhecido e perigoso, mas que havia decidido enfrentar tudo juntos. Rafael entrou no escritório da Mendonça Hotéis na manhã seguinte, como se fosse qualquer dia normal. Mas por dentro, seu coração batia acelerado. O prédio espelhado na Faria Lima abrigava 40 anos de tradição familiar e, aparentemente, também conspiração. Eduardo estava na sala de reuniões quando Rafael chegou, organizando documentos com aquele ar meticuloso que sempre o caracterizara. Ao ver o sobrinho, seu rosto se iluminou com um sorriso que agora parecia sinistro aos olhos de Rafael. Bom dia, meu filho. Como você está se sentindo? Rafael forçou uma expressão cansada, lembrando-se de como se sentia quando estava realmente drogado. Um pouco melhor que ontem, mas ainda confuso. Imagino. Eduardo se aproximou com uma xícara de café. Preparei seu café como você gosta e trouxe suas vitaminas. Rafael olhou para os comprimidos na mão de Eduardo, sabendo exatamente o que eles continham. Teve que fazer um esforço sobre-humano para manter a expressão neutra. Obrigado, tio. Você sempre cuida tão bem de mim. É minha obrigação. Prometi aos seus pais que cuidaria de você como se fosse meu próprio filho. A menção aos pais sempre fazia Rafael sentir uma pontada de tristeza, mas agora também trouxe uma nova suspeita. Seus pais realmente haviam morrido como Eduardo sempre contara? Rafael fingiu engolir as vitaminas, mas discretamente as escondeu debaixo da língua, descartando-as no banheiro minutos depois. Era um risco. Se Eduardo descobrisse, saberia que ele estava consciente de tudo. Rafael, preciso conversar com você sobre alguns contratos importantes. Eles se sentaram na mesa de reuniões e Eduardo espalhou diversos documentos diante do sobrinho. Rafael os examinou com atenção, fingindo a confusão mental que não sentia mais. Isso parece complicado. É mesmo. São contratos de parceria com grupos internacionais que vão expandir nossa rede para a Europa. Eduardo apontou para várias cláusulas. Mas preciso da sua assinatura para autorizar a operação. Rafael leu os documentos com mais atenção e sentiu um frio na espinha. Não eram contratos de parceria. Eram documentos de transferência de controle acionário da empresa. Se ele assinasse, Eduardo assumiria poder total sobre o patrimônio da família. Tio, eu ainda estou me sentindo muito confuso para decisões grandes assim. A frustração que passou rapidamente pelo rosto de Eduardo não passou despercebida. Rafael, essa oportunidade não vai esperar. Se não assinarmos hoje, perdemos o negócio. Mas e se eu estiver fazendo algo errado?
E se meu julgamento estiver comprometido por causa desses problemas de saúde? Eduardo se inclinou para a frente, sua voz ganhando um tom mais insistente. Por isso estou aqui, meu filho, para te orientar como sempre fiz. Você confia em mim, não é? Claro que confio. Então assine. Eu garantindo que é o melhor para todos nós. Rafael pegou a caneta fingindo hesitação. E se eu pedisse uma segunda opinião? Talvez conversasse com outros advogados? A máscara de paciência de Eduardo começou a escorregar. Rafael, não temos tempo para isso. E, francamente, no seu estado atual, você pode se confundir com opiniões contraditórias. Meu estado atual? Você mesmo disse que está confuso. Os médicos confirmaram que você precisa de supervisão para decisões importantes. Que médicos? Rafael não havia autorizado Eduardo a falar com nenhum profissional sobre seu estado. Que médicos, tio? Eduardo pareceu perceber que havia dito demais. Os especialistas que consultei sobre seus sintomas, eles concordaram que você precisa de apoio. Apoio ou controle? A pergunta saiu mais direta do que Rafael pretendia. Eduardo o encarou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Fria, calculista. Controle? Rafael, tudo o que faço é para seu próprio bem. Então por que sinto como se estivesse perdendo minha autonomia? Eduardo se levantou da cadeira claramente agitado. Porque você está doente. Seus sintomas deixaram sua percepção alterada. Por isso precisa confiar em quem te ama e quer o melhor para você. Rafael também se levantou, decidindo testar até onde Eduardo estava disposto a ir. E se eu disser que não quero assinar nada hoje? Então eu terei que tomar medidas para proteger você de si mesmo. Que tipo de medidas? Eduardo caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Rafael, você é tudo o que me restou da minha irmã. Quando ela e seu cunhado faleceram, prometi que cuidaria de você como se fosse meu filho. Mas eles realmente faleceram, tio? A pergunta fez Eduardo se virar bruscamente. O que você quer dizer com isso? Nunca vi certidões de falecimento. Nunca visitei túmulos, nunca vi fotos do acidente. Você era muito pequeno. Achamos melhor poupá-lo dos detalhes traumáticos. Eu tinha quase 2 anos quando eles partiram. Idade suficiente para ter alguma lembrança. Eduardo voltou para perto da mesa, sua expressão tornando-se mais severa. Rafael, essas perguntas são exatamente o tipo de confusão mental que seus médicos alertaram. Você está questionando fatos básicos da sua própria história. Ou estou questionando pela primeira vez as histórias que sempre me contaram. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo estudou Rafael com atenção, como se tentasse avaliar o quanto ele realmente sabia. Acho melhor marcarmos uma consulta com o Dr. Silveira hoje mesmo. Quem é Dr. Silveira? Um psiquiatra especializado em distúrbios como os seus. Rafael sentiu um arrepio. Eduardo estava tentando interná-lo novamente, provavelmente em alguma clínica onde pudesse ter controle total sobre ele. Não acho necessário, tio. Não é uma sugestão, Rafael. É uma necessidade médica. A ameaça estava clara agora. Eduardo não ia mais fingir que Rafael tinha escolha. E se eu recusar? Então vou ter que usar meu poder legal como seu tutor responsável. Tutor responsável? Eu tenho 32 anos. E tenho uma condição médica que compromete sua capacidade de julgamento. Os documentos já foram preparados. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo havia planejado tudo nos mínimos detalhes. O envenenamento, a incapacitação mental e agora a tutela legal que lhe daria controle total sobre a vida e os bens do sobrinho. Você planejou isso desde o início, Eduardo não negou. Planejei proteger o patrimônio da família de decisões impulsivas e inadequadas. Minhas decisões? Como se envolver com essa massagista? A forma desdenhosa como Eduardo se referiu a Isadora fez a raiva explodir no peito de Rafael. Deixe Isadora fora disso. Ah, então é verdade. Você está se envolvendo emocionalmente com uma prestadora de serviços. Eduardo sorriu friamente. Isso só confirma o quanto sua capacidade de julgamento está comprometida. Minha capacidade de julgamento está perfeita, e eu escolho me envolver com quem eu quiser. Não enquanto estiver sob minha tutela. Rafael percebeu que havia se exposto. Eduardo agora sabia que ele estava mentalmente lúcido
e que havia descoberto pelo menos parte do plano. Você não vai conseguir me internar, tio. Vou sim. O Dr. Silveira já confirmou que seus sintomas justificam internação compulsória. E agora, vendo essa paranoia em relação a mim, ele vai concordar que é urgente. Rafael precisava sair dali imediatamente. Eduardo havia revelado suas cartas e agora não hesitaria em agir. Preciso ir ao banheiro. Rafael, sente-se. Vamos resolver isso agora. Você não pode me impedir de ir ao banheiro. Eduardo hesitou e Rafael aproveitou para sair da sala. No banheiro, ligou rapidamente para Isadora. Isa, é urgente. Eduardo descobriu que sei de tudo. Ele está tentando me internar compulsoriamente. Onde você está? No escritório, mas não posso ficar aqui. Você pode sair? Rafael espiou pelo corredor. Eduardo estava ao telefone, provavelmente chamando o tal Dr. Silveira. A secretária não estava na mesa. Posso tentar. Então sai daí agora e vem para minha casa. Sua casa. É o último lugar que ele vai procurar. E minha família vai te proteger. Rafael nunca havia imaginado que um dia precisaria se esconder da própria família. Mas as circunstâncias haviam mudado drasticamente. Estou saindo agora. Conseguiu chegar ao elevador sem ser visto por Eduardo. Durante a descida dos 20 andares, seu celular tocou várias vezes, todos chamadas de Eduardo. Na rua, pegou o primeiro táxi disponível e deu o endereço da casa de Isadora em Cidade Tiradentes. Durante o trajeto de 2 horas, tentou processar tudo o que havia descoberto. Eduardo não era apenas um tio protetor que havia se perdido no caminho. Era um manipulador calculista que havia orquestrado um plano elaborado para assumir controle total do patrimônio familiar. E agora Rafael sabia que não podia voltar para casa ou para o escritório sem correr o risco de ser internado contra a vontade. Quando chegou ao portão azul da casa de Isadora, ela já estava esperando. O alívio no rosto dela foi evidente. Está tudo bem? Por enquanto, mas não sei por quanto tempo. Conceição e Dona Graça apareceram na porta da casa, claramente preocupadas. Mãe, vó, este é Rafael. Dona Graça o estudou com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além da superfície. Entre, meu filho. Aqui você está seguro. A casa era pequena e simples, mas Rafael nunca havia se sentido tão acolhido em lugar algum. Conceição trouxe café fresquinho, e Dona Graça insistiu que ele comesse um pedaço de bolo de fubá que havia feito naquela manhã. Isadora nos contou o que está acontecendo, disse Conceição. Não consigo acreditar que família possa fazer isso. Eu também não conseguia, Rafael admitiu. Mas agora entendo que Eduardo nunca me viu como sobrinho. Sempre fui apenas um obstáculo entre ele e o controle da empresa. E seus pais? Perguntou Dona Graça. Você realmente acha que eles não faleceram? Não sei mais o que acreditar. Eduardo disse que eles morreram quando eu tinha quase 2 anos, mas não tenho nenhuma lembrança deles. E agora que penso melhor, também nunca vi documentos oficiais ou visitei túmulos. Dona Graça trocou um olhar significativo com a filha e a neta. O que foi, vó? Perguntou Isadora. Talvez seja a hora de contar uma história que guardei por muitos anos. Que história? Dona Graça se sentou na cadeira de balanço que ficava na sala, assumindo a posição que sempre tomava quando tinha algo importante para compartilhar. Há cerca de 30 anos eu trabalhava como doceira nas festas da Igreja do Rosário aqui na Zona Leste. Uma vez por mês, a igreja organizava bazares beneficentes onde as famílias ricas vinham comprar doces caseiros. Rafael e Isadora prestaram atenção total. Em uma dessas festas, conheci uma moça linda, de família rica, que estava grávida e muito triste. Ela sempre comprava meus brigadeiros e ficava conversando comigo. Como ela se chamava? Perguntou Rafael, o coração disparando. Helena. Helena Mendonça. Rafael ficou pálido. Mendonça é meu sobrenome. Eu sei, meu filho. Na época, ela me contou que a família estava forçando ela a entregar o bebê para adoção porque o pai da criança não era considerado adequado. Mas Eduardo me disse que meus pais morreram em um acidente. Eduardo é irmão de Helena, continuou Dona Graça, e foi ele quem organizou a adoção forçada. Helena desapareceu da Zona Leste depois que o bebê nasceu e nunca mais a vi. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela.
As peças do quebra-cabeças estavam se encaixando de uma forma que ele não queria acreditar. Você está dizendo que minha mãe pode estar viva? Estou dizendo que há 30 anos, uma jovem chamada Helena Mendonça foi forçada a abrir mão de seu filho para que a família mantivesse as aparências sociais. Isadora pegou a mão de Rafael. E se Eduardo inventou a história do falecimento dos seus pais para que você nunca procurasse por eles? Então tudo que sei sobre minha origem é uma mentira. Mas agora você pode descobrir a verdade, disse Dona Graça com gentileza, e nós vamos ajudar você. Rafael olhou para as 3 mulheres que em poucos dias haviam se tornado mais família para ele do que Eduardo havia sido em 30 anos. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Conceição sorriu. Porque é o certo a fazer. E porque qualquer pessoa que faz minha filha sorrir como você faz é bem-vinda na nossa família. E além disso, acrescentou Dona Graça, Helena Mendonça foi gentil comigo em uma época que pessoas ricas não costumavam ser. Se ela é sua mãe, então ela merece reencontrar o filho. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em sua vida, estava experimentando o que era ter uma família que se importava genuinamente com seu bem-estar. O que fazemos agora? Perguntou Isadora. Agora, disse Rafael, determinação crescendo em sua voz. Vamos descobrir a verdade sobre minha família. E vamos expor Eduardo pelo que ele realmente é. Mas primeiro, interrompeu Conceição, você vai almoçar. Ninguém resolve problemas sérios de estômago vazio. Pela primeira vez em semanas, Rafael riu de verdade. Estava fugindo de uma conspiração familiar, descobrindo que toda a sua vida havia sido uma mentira e planejando uma investigação perigosa, mas estava fazendo tudo isso cercado de amor verdadeiro. E isso fazia toda a diferença. 3 dias se passaram desde que Rafael se refugiara na casa da família Santos, e a pequena residência havia se transformado no centro de uma operação investigativa. A mesa da cozinha estava coberta de papéis, fotografias antigas e anotações que Dona Graça havia guardado por décadas. Vó, a senhora tem certeza de que guardou o endereço onde Helena estava morando na época? Isadora organizava os documentos, enquanto Conceição preparava café para todos. Tenho sim, minha filha. Naquela época, eu anotava tudo em uma agendinha. Dona Graça folheava um caderno desgastado pelo tempo. Aqui está. Rua das Flores, 234, Vila Madalena. Rafael olhou o endereço com o coração disparado. Ela pode não estar mais lá. Pode não estar, mas é um começo, disse Isadora, colocando a mão em seu ombro. O celular de Rafael havia tocado insistentemente durante os 3 dias, sempre com chamadas de Eduardo, Camila e números desconhecidos. Ele havia decidido não atender nenhuma, mas mantinha o aparelho ligado para monitorar a situação. Rafael, Conceição se juntou a eles na mesa. Você precisa saber que ontem apareceu um homem aqui na rua perguntando sobre você. Como era? Terno caro, sotaque de rico. Disse que era amigo da família e estava preocupado. Eduardo. Não acho que foi Eduardo, disse Dona Graça pensativamente. Pela descrição da Terezinha, era mais novo. Talvez aquele médico que ele mencionou. Isadora sentiu um arrepio. Se eles estão procurando você aqui, significa que descobriram nossa conexão. E isso coloca vocês em perigo. Rafael se levantou agitado. Eu não posso ficar aqui. Não posso expor vocês a isso. Bobagem, disse Conceição firmemente. Você é família agora, e família não abandona família. A simplicidade da declaração tocou Rafael profundamente. Em 3 dias, aquelas mulheres haviam lhe oferecido mais apoio e proteção do que Eduardo em 30 anos. Além disso, acrescentou Dona Graça, já pensei em um plano. Que tipo de plano, vó? Hoje é sábado. Vamos à Igreja do Rosário para a missa das 10. É lá que tudo começou há 30 anos e talvez seja lá que encontremos as respostas. Como assim? Padre Miguel está lá há 40 anos. Se alguém lembra de Helena Mendonça e do que aconteceu com ela, é ele. Rafael considerou a sugestão. Era arriscado sair da casa, mas ficar escondido para sempre também não resolveria nada. E se Eduardo tiver alguém nos vigiando? Por isso vamos todos juntos, sorriu Dona Graça. Uma família indo à missa domingo, nada mais natural. 2 horas depois,
Eles caminhavam pelas ruas da Zona Leste em direção à Igreja do Rosário. Rafael vestia uma camisa simples emprestada do vizinho e um boné que escondia parcialmente seu rosto. Conceição levava uma sacola com doces que Dona Graça havia preparado para o padre. A igreja era pequena e acolhedora, com bancos de madeira antiga e vitrais coloridos que tingiam o ambiente com luz suave. Chegaram antes da missa e Dona Graça se dirigiu diretamente à sacristia. Padre Miguel é a graça dos doces. Um homem alto e magro, de cabelos completamente brancos, apareceu com um sorriso caloroso. Dona Graça, que saudade! E estes são seus familiares? Minha filha Conceição, minha neta Isadora, e este é Rafael. Ela fez uma pausa significativa. Filho de Helena Mendonça. O rosto do padre mudou instantaneamente. Ele olhou para Rafael com atenção, estudando seus traços. Meu Deus do céu, você é mesmo filho dela. Tem os olhos dela, a mesma linha do queixo. Padre, o senhor se lembra da minha mãe? Como poderia esquecer? Helena era uma das jovens mais doces da comunidade. Até começar a frequentar aqueles círculos sociais perigosos. Perigosos como? Padre Miguel os guiou para um banco no fundo da igreja, onde podiam conversar com mais privacidade. A família Mendonça era tradicionalmente católica, mas Helena se apaixonou por um rapaz que a família não aprovava. Um jovem trabalhador honesto, mas sem dinheiro. E o que aconteceu? Quando Helena engravidou, o irmão mais velho, Eduardo, praticamente a sequestrou. Disse que ia cuidar de tudo, que arranjaria uma adoção discreta e que Helena poderia recomeçar a vida. Rafael sentiu o sangue ferver. Ela concordou? Ela era muito jovem, estava sozinha e assustada. Eduardo a convenceu de que era o melhor para ela e para o bebê. E depois? O que aconteceu com ela? Padre Miguel suspirou profundamente. Depois que o bebê nasceu, Helena desapareceu por alguns anos. Quando voltou, estava diferente. Tinha se formado em medicina e dedicava a vida a cuidar de pessoas carentes. Ela se tornou médica. O coração de Rafael disparou. Sim, doutora Helena Santos. Mudou o sobrenome e nunca mais falou sobre a família. Santos? Isadora olhou para a avó surpresa. Era comum na época, explicou Dona Graça. Mulheres que queriam recomeçar a vida escolhiam sobrenomes mais comuns. Padre Miguel, Rafael perguntou com urgência. O senhor sabe onde ela está agora? Sei sim. Ela mantém uma clínica médica popular aqui mesmo na região. Atende de graça todas as segundas-feiras. Onde? Rua das Palmeiras, 890. Clínica da Esperança. Isadora pegou a mão de Rafael, sentindo-o tremer. Sua mãe está aqui, está viva e está ajudando pessoas como sempre quis. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, continuou o padre. Helena nunca se casou, nunca teve outros filhos. Acho que nunca superou ter perdido você. Rafael fechou os olhos processando 30 anos de mentiras e a realidade que estava se revelando. Padre, disse Conceição, e quanto ao pai de Rafael? O senhor soube o que aconteceu com ele? Ah, João Silva. Bom rapaz. Infelizmente faleceu há cerca de 10 anos em um acidente de trabalho, mas ele nunca soube que tinha um filho. Mais uma peça do quebra-cabeças. Eduardo havia separado os pais de Rafael e garantido que nenhum deles soubesse da existência do outro ou do destino do filho. Vamos à clínica agora? Perguntou Isadora. Rafael hesitou. E se ela não quiser me ver? E se ela construiu uma vida onde eu não tenho lugar? Meu filho, disse Padre Miguel com gentileza, uma mãe nunca para de amar um filho. Helena pode ter seguido em frente, mas sei que nunca esqueceu você. Além disso, acrescentou Dona Graça, você não vai estar sozinho. Nós vamos com você. A caminhada até a Clínica da Esperança durou 20 minutos, mas para Rafael pareceu uma eternidade. A cada passo, sua ansiedade crescia. O que diria para uma mãe que não via há 30 anos? Como explicaria toda a situação com Eduardo? A clínica era um prédio simples, bem cuidado, com uma placa discreta na entrada. Pela janela, podiam ver uma sala de espera cheia de pessoas de todas as idades aguardando atendimento. Ela atende mesmo de graça, murmurou Rafael impressionado. É a forma dela de se redimir, disse Isadora, cuidando de quem mais precisa.
Eles entraram e se dirigiram à recepção. Uma jovem enfermeira os atendeu com um sorriso. Bom dia. Em que posso ajudá-los? Gostaríamos de falar com a doutora Helena, disse Dona Graça. É um assunto pessoal muito importante. A doutora está em atendimento agora, mas posso perguntar se ela pode recebê-los entre uma consulta e outra. Por favor, diga que é sobre alguém do passado que ela nunca esqueceu. A enfermeira os observou com curiosidade, mas foi até uma porta no fundo do corredor. Alguns minutos depois, ela voltou. A doutora pode recebê-los em 5 minutos. Rafael sentou-se numa das cadeiras plásticas da sala de espera, as mãos tremendo. Conceição se sentou ao seu lado. Vai dar tudo certo, filho. A palavra filho na boca de Conceição o acalmou. Independentemente do que acontecesse com Helena, ele já havia encontrado uma família que o amava. Rafael Mendonça. Ele se virou e seu mundo parou. A mulher na entrada do corredor tinha cerca de 50 anos, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas presas em um coque simples, vestia jaleco branco sobre uma blusa azul. Mas eram os olhos que o deixaram sem respirar, os mesmos olhos que ele via no espelho todos os dias. Helena, a voz saiu como um sussurro. Ela o estudou por um longo momento, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus, você é meu filho. Não foram palavras que os reuniram depois de 30 anos de separação. Foi um abraço desesperado, cheio de lágrimas, de arrependimento e de amor que havia sobrevivido a décadas de silêncio forçado. Eu te procurei, ela sussurrou em seu ouvido. Durante anos eu te procurei, mas Eduardo disse que você havia sido adotado por uma família no exterior. Ele mentiu. Ele me criou, mas mentiu sobre tudo. Helena se afastou para olhar o rosto do filho, tocando suas faces como se precisasse ter certeza de que ele era real. Como você me encontrou? Rafael olhou para Isadora e sua família. Com a ajuda de pessoas muito especiais. Helena se virou para as 3 mulheres que haviam tornado o reencontro possível. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse Dona Graça. Só precisa aproveitar o tempo que vocês têm juntos agora. Mas há algo que você precisa saber, disse Rafael para Helena. Eduardo não desistiu de me controlar. Ele estava me envenenando para manter poder sobre a empresa da família. O rosto de Helena endureceu. Envenenando? Rafael contou rapidamente sobre as vitaminas, os sintomas, a descoberta da verdade e a tentativa de internação forçada. Aquele monstro, Helena murmurou. Depois de tudo que ele fez, ainda continua manipulando vidas. Você pode nos ajudar a denunciá-lo? Helena ficou pensativa por um momento. Posso fazer melhor que isso. Posso dar testemunho sobre como ele me obrigou a abandonar você. E tenho documentos que provam sua real paternidade. Que documentos? Nunca entreguei a certidão de nascimento original. Eduardo pensou que eu havia destruído, mas guardei todos esses anos. Nela consta que você é Rafael Santos Mendonça, filho de Helena Mendonça e João Silva. Rafael sentiu uma onda de emoção. Finalmente tinha a prova legal de sua verdadeira identidade. E há mais uma coisa, continuou Helena. A empresa nunca foi apenas dos pais de Eduardo. Metade das ações pertencia à nossa família. E como único herdeiro direto, você tem direito a elas. Isso significa que Eduardo tem manipulado ilegalmente uma empresa que, em parte, lhe pertence por direito. Isadora segurou a mão de Rafael. Agora temos tudo o que precisamos para enfrentar Eduardo. Mas será perigoso, alertou Helena. Se Eduardo descobrir que nos encontramos, ele vai tentar de tudo para impedir que a verdade venha à tona. Então vamos ser mais espertos que ele, disse Rafael com determinação. Vamos usar as próprias armas dele contra ele. Helena sorriu, o mesmo sorriso que Rafael havia herdado. Como mãe, deveria dizer para você ter cuidado. Como médica que conhece Eduardo, digo que é hora de parar a maldade dele de uma vez por todas. Então está decidido, disse Conceição. Vamos acabar com isso. Mas primeiro, interrompeu Dona Graça, vamos para casa preparar uma feijoada, porque reunir família se comemora com comida boa e muita conversa. Helena riu pela primeira vez em 30 anos. Posso ir também? Claro que pode, disse Isadora. Você é parte da família agora. Enquanto caminhavam de volta para a casa dos Santos, Rafael olhou ao redor
e viu algo que nunca havia imaginado possível. Uma família verdadeira, unida não por obrigação ou interesse, mas por amor genuíno e escolha consciente. Eduardo havia tentado controlar sua vida através de mentiras e manipulação, mas no final, havia sido o próprio veneno dele que levou Rafael a descobrir o antídoto: pessoas que o amavam pelo que ele era, não pelo que possuía. E agora, cercado por essa nova família e reunido com sua mãe verdadeira, Rafael estava pronto para a batalha final. A feijoada do domingo na Casa dos Santos se transformou na reunião mais importante da vida de Rafael. A mesa pequena da cozinha mal comportava todas as pessoas, mas ninguém se importava. Helena estava sentada ao lado do filho que havia reencontrado. Dona Graça comandava a distribuição dos pratos com sua autoridade amorosa. E Conceição não parava de oferecer mais comida para todos. Nunca comi uma feijoada tão boa, disse Helena, limpando uma lágrima. Fazia anos que não me sentia parte de uma família. Agora você é família mesmo, declarou Conceição. E família se protege. Rafael olhou ao redor da mesa. Isadora ao seu lado, sua mãe finalmente encontrada e as mulheres que haviam se tornado sua família escolhida. Pela primeira vez em 30 anos, sabia exatamente onde pertencia. Então, qual é o plano? Perguntou Isadora. Helena retirou uma pasta de documentos da bolsa. Passei a manhã organizando tudo. Certidão de nascimento original. Documentos médicos que comprovam o envenenamento. E, principalmente, ela tirou um papel amarelado pelo tempo. O testamento original dos pais de Eduardo. Que testamento? Quando nossos pais faleceram, deixaram a empresa dividida igualmente entre Eduardo e mim. Mas como eu havia desaparecido, e você era menor, Eduardo assumiu controle total temporário. Rafael estudou o documento. Isso significa que eu tenho direito à metade de tudo? Exato. Eduardo tem administrado ilegalmente sua parte da herança por 30 anos. Mas como vamos confrontá-lo? Perguntou Conceição. Ele vai negar tudo. Não se tivermos testemunhas e provas, disse Dona Graça sabiamente. E se fizermos isso publicamente, onde ele não possa fugir? Como assim, publicamente? Amanhã é segunda-feira. Eduardo sempre faz reunião geral com todos os funcionários da empresa às 9 da manhã, lembrou Rafael. Perfeito, sorriu Helena. Que tal darmos uma surpresa para ele? Na segunda-feira de manhã, Rafael entrou no prédio da Mendonça Hotéis pela primeira vez em uma semana. O porteiro ficou claramente surpreso ao vê-lo. Senhor Rafael, o senhor Eduardo estava muito preocupado. Disse que o senhor estava doente. Estou muito melhor, obrigado. A reunião já começou? Acabou de começar, senhor. Rafael subiu ao 20º andar, onde o salão de reuniões abrigava cerca de 30 funcionários. Eduardo estava apresentando relatórios financeiros quando a porta se abriu. Com licença pela interrupção, disse Rafael, entrando com confiança renovada. O silêncio que se seguiu foi total. Eduardo empalideceu visivelmente. Rafael, onde você estava? Estávamos preocupadíssimos. Você precisa de tratamento médico. Na verdade, preciso de algumas respostas. Rafael caminhou até o centro da sala, enquanto Eduardo tentava manter o controle da situação. Pessoal, peço desculpas, mas Rafael está passando por problemas de saúde. Talvez seja melhor adiarmos esta reunião. Não vai haver adiamento, disse Rafael firmemente, porque finalmente descobri a verdade sobre meus problemas de saúde. Foi então que Helena entrou na sala. O choque no rosto de Eduardo foi visível para todos os presentes. Ele se apoiou na mesa como se tivesse visto um fantasma. Helena, o que... como... Olá, Eduardo. Saudades! Os funcionários observavam a cena sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que era algo importante. Pessoal, disse Rafael, dirigindo-se aos funcionários. Gostaria de apresentar Helena Santos, minha mãe, que Eduardo disse ter falecido quando eu era criança. Murmúrios de surpresa ecoaram pela sala. Rafael, você está confuso, tentou Eduardo. Seus problemas mentais estão fazendo você inventar fantasias. Problemas mentais causados por quê, Eduardo? Rafael tirou um papel do bolso. Por acaso pelos vestígios de Cognitive Cloud encontrados em meu sangue?
Eduardo tentou se aproximar, mas Rafael continuou. Para quem não sabe, Cognitive Cloud é uma substância experimental que causa confusão mental, perda de memória e dependência psicológica. Foi administrada a mim diariamente nos últimos 6 meses, através de vitaminas que meu querido tio Eduardo fornecia. Os funcionários começaram a trocar olhares alarmados. Isso é absurdo, gaguejou Eduardo. Você está paranoico, precisa de ajuda. Preciso mesmo, concordou Rafael. Preciso de ajuda para entender por que o homem que me criou tentou me envenenar para assumir controle total de uma empresa que metade dela me pertence por direito. Helena se aproximou. Eduardo, você não imaginou que eu guardaria a certidão de nascimento original e o testamento dos nossos pais, imaginou? Ela estendeu os documentos para que os funcionários pudessem ver. Durante 30 anos, este homem me fez acreditar que eu havia dado meu filho para adoção no exterior, enquanto criava Rafael para ser um fantoche controlável. Eduardo estava visivelmente em pânico agora. Helena, você não entende as responsabilidades que assumimos, as decisões difíceis. Entendo que você separou uma família, mentiu para uma criança sobre suas origens e tentou drogar um adulto para manter poder sobre ele. Dr. Menezes, o médico que havia tratado Rafael, entrou na sala nesse momento, acompanhado de 2 advogados. Senhor Rafael, trouxe os exames complementares que você solicitou. Perfeito. Doutor, pode explicar para todos o que encontrou no meu sangue? Doutor. Menezes se dirigiu ao grupo. Os exames confirmam presença de substâncias químicas que causam comprometimento cognitivo temporário. As doses encontradas indicam administração regular por períodos prolongados. Um dos gerentes se levantou. Senhor Rafael, isso significa que as decisões tomadas pela empresa nos últimos meses podem ter sido comprometidas? Exatamente, incluindo contratos que transferiam poder decisório para Eduardo. Eduardo tentou uma última cartada. Mesmo que isso seja verdade, foi por amor, para proteger a empresa, para proteger você. Eduardo, a voz de Helena cortou como uma navalha. Você não protegeu ninguém, destruiu uma família, mentiu para uma criança e envenenou um adulto. Isso não é amor, é patologia. Rafael olhou ao redor da sala, vendo nos rostos dos funcionários a compreensão gradual da verdade. Por isso, a partir de hoje, assumo oficialmente minha posição como proprietário legítimo de 50% desta empresa. Eduardo Silva está demitido e será processado por fraude, falsificação de documentos e tentativa de envenenamento. Os advogados se aproximaram de Eduardo com documentos legais. Senhor Eduardo Silva, está sendo notificado oficialmente sobre as acusações. Eduardo olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente. Tentou uma última vez apelar para Rafael. Rafael, eu te criei como um filho. Você me criou como um prisioneiro, respondeu Rafael calmamente. Mas agora eu sou livre. 3 meses depois, a transformação era completa. A Mendonça Hotéis havia se tornado uma empresa que oferecia oportunidades reais para pessoas de todas as classes sociais. Rafael havia criado um programa de treinamento profissional para jovens de comunidades carentes, e a primeira turma incluía vários amigos de Isadora da Zona Leste. A casa no Morumbi havia sido vendida, e Rafael se mudara para um apartamento menor e mais acolhedor na Vila Madalena, perto da clínica de Helena. Mas grande parte de seu tempo livre era passado na Casa Azul de Cidade Tiradentes, onde havia descoberto o verdadeiro significado de lar. Em uma quinta-feira de tarde, ele estava na cozinha ajudando Dona Graça a preparar pamonha para a festa junina da igreja quando Isadora chegou do trabalho. Como foi o dia? Perguntou, beijando-a suavemente. Ótimo. Consegui alugar o espaço maior no centro. O consultório novo vai ser 3 vezes maior que o atual. Que maravilha! Conceição comemorou. E vai ter espaço para mais terapeutas? Vai. Já tenho 5 profissionais interessados em trabalhar comigo. Rafael sorriu, vendo a realização dos sonhos de Isadora. Com o apoio financeiro que ele podia oferecer e a determinação dela, o projeto havia se tornado realidade rapidamente. E Helena? Ela confirmou que vem para a festa junina? Perguntou Dona Graça. Confirmou. Disse que há 30 anos não dançava quadrilha.
A festa junina da Igreja do Rosário seria a primeira celebração oficial das duas famílias reunidas. Helena havia insistido em ajudar Dona Graça com os doces tradicionais, criando uma ponte entre passado e presente. Rafael, disse Conceição, você tem certeza de que quer fazer o pedido na frente de todo mundo na festa? Rafael corou ligeiramente. Havia planejado pedir Isadora em casamento durante a festa junina, na mesma igreja onde sua mãe havia conhecido Dona Graça décadas atrás. Tenho certeza. Quero que toda a comunidade seja testemunha. E se ela disser não? Brincou Dona Graça. Então, pelo menos será um não cercado de pessoas que nos amam, riu Rafael. Isadora fingiu que não estava escutando a conversa, mas seu coração batia acelerado. Havia percebido que Rafael andava nervoso nos últimos dias, e agora entendia por quê. Na noite da festa junina, a igreja estava decorada com bandeirinhas coloridas, lanternas de papel e o cheiro de quentão e pamonha no ar. Rafael vestia uma camisa xadrez emprestada de um vizinho, e Isadora usava um vestido floral que Conceição havia feito especialmente para a ocasião. Quando a quadrilha começou, eles dançaram como se fossem parte da comunidade há décadas. Helena estava radiante, dançando ao lado de Dona Graça e lembrando dos passos que havia aprendido na juventude. Foi no meio da música Olha pro Céu que Rafael pediu para a música parar. Com licença, pessoal, sua voz ecoou pela igreja. Gostaria de dizer algumas palavras. A música cessou e todos se voltaram para ele. Rafael estava visivelmente nervoso, mas determinado. Há um ano, eu era um homem perdido, controlado por mentiras e vivendo uma vida que não era minha. Então conheci uma mulher que não apenas salvou minha vida, mas me ensinou o que é amor verdadeiro. Ele se ajoelhou no meio do salão, tirando uma aliança simples do bolso. Isadora Santos, você quer se casar comigo? Não com o empresário rico, mas com o homem que você ajudou a descobrir quem realmente é. O silêncio foi quebrado pelos aplausos emocionados de toda a igreja. Isadora estava chorando quando se ajoelhou na frente dele. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi acompanhado pela música da sanfona e pelos gritos de alegria de uma comunidade inteira. Um ano depois, eles se casaram na mesma igreja, com festa na casa renovada da família Santos. O cardápio misturava pratos sofisticados, preparados pelos chefes dos hotéis com a feijoada tradicional de Conceição e os doces caseiros de Dona Graça. Helena se tornou a avó que Rafael nunca teve e a filha que Dona Graça sempre quis ter. Eduardo foi condenado e cumpria pena por seus crimes, mas raramente era mencionado. A família havia decidido que o passado não definiria seu futuro. Isadora abriu sua rede de clínicas populares, oferecendo tratamento de qualidade para pessoas de baixa renda, enquanto Rafael transformou a empresa em um modelo de responsabilidade social. E em cada domingo, a Casa Azul de Cidade Tiradentes recebia a nova família estendida para almoços, que duravam a tarde inteira, com conversas que misturavam planos para o futuro e gratidão pelo presente. 5 anos depois, quando seu primeiro filho nasceu, uma menina que recebeu o nome de Graça em homenagem à bisavó, Rafael segurou a pequena nos braços e cantou a mesma canção de ninar que Isadora havia cantarolado no dia em que se conheceram. Era a mesma melodia que sua mãe verdadeira havia cantado para ele antes de ser forçada a se separar dele. Agora, ela fechava o círculo, passando de geração em geração o poder do amor que supera qualquer obstáculo. A história que começou com mentiras e manipulação terminou com verdade e amor genuíno. Porque no final, como Dona Graça sempre dizia, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Isadora tenha tocado seus corações profundamente. Uma narrativa que nos mostra como o amor verdadeiro pode superar qualquer classe social, como a família não é definida apenas pelo sangue, mas principalmente pelas escolhas do coração, e como a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e emocionantes. Encontrem-na aqui, clicando ao lado esquerdo da tela. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal
e deixar um curtir no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, o poder do amor e a força da dignidade humana. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual parte desta história mais tocou seus corações. Até a próxima história.